Olá pessoal, o Lucas falando aqui novamente. Vou falar aqui sobre o projeto que a gente está criando, né? Primeiro eu falei um pouco sobre JWT. Aqui está meu e-mail. Caso decidam fazer algum contato aí, alguma dica, sugestão, fiquem à vontade aí para me mandar, tá? Alguma dúvida. Tecnologias aí, a gente já falou, né, do Spring Security, só falando muito breve, né, parte bem conceitual assim do que é JWT, né, nada demais, né. Na sequência agora a gente vai falar um pouco de Clean Architecture aí, que é um padrão de design focado em Separation of Concerns, né. Promove a ideia de que as diferentes preocupações ou aspectos de um sistema têm que ficar separados para minimizar suas iterações, né? Ou seja, organizar o código em diferentes sections ou camadas, né? Que aumenta a coesão, né? E loose coupling, né? Que é baixo acoplamento, tá? Foco aqui é que regra de negócio não deve depender de ferramentas externas, tá? Esse é o principal foco nosso aí no Clean Architecture. O Clean Architecture usa fortemente aí dois princípios dos Solid Principles, né, que são 5. Vou falar aqui sobre 2 deles, que é o Single Responsibility, que uma classe tem que ter apenas um único motivo para mudar, ou seja, uma única responsabilidade. Igual a gente vai ter o Register Use Case, Delete User Use Case, né? A gente vai ter entidade de domínio, que é um simples pódio, e a entidade de negócio, que é uma parte já de infraestrutura, né? Se precisar mudar o nome de uma coluna do banco de dados, por exemplo, você vai alterar a coluna e vai alterar só o mapeamento na classe User Entity, você não vai mexer na entidade de domínio. O outro principal aqui, que é o Dependency Inversion Principle, né? No qual as abstrações não podem depender de detalhes, né? Os detalhes é que tem que depender de abstrações, né? O Clean Architecture é baseado nesse diagrama de círculos, tá? Onde a parte mais interna do círculo não conhece nada sobre as partes mais externas, né? Aqui, por exemplo, na parte mais interna do círculo ficam as entities, que são classes puras, né? Puro POJO mesmo, plain old Java Object, que contém lógica de negócio central e regras que não mudam, né? Classe sem nenhuma anotação, que não sabe nem que o Spring existe, tá? No nosso caso aqui vai ser, de início vai ser user, né? Que vai ter os dados lá, como o nome do usuário, o e-mail, password, né, que ele vai receber na hora que a gente for cadastrar o usuário, tá? Aqui uma parte mais externa, que é o use case, né, que ele vai fazer as regras de negócio que implementam os input ports, né, que se você precisar usar o Spring, você vai usar um output port para você comunicar. Você vai referenciar você vai usar uma interface, e o output port vai ser implementado por um adapter, tá? Aí como funciona, né? O adapter é essa parte externa, e essa parte azul que é os frameworks e drivers, Spring Boot, né? O banco de dados, etc. O que funciona aqui é o seguinte, né? O controller que está aqui nessa camada verde, né? Você faz a requisição lá no Postman, por exemplo, ele vai passar pelo framework, né? Vai chamar o controller, né? O controller vai chamar o input port, que é a parte, o input, que é a parte de entrada no use case, tá?
Use case vai fazer a regra de negócio. Ele vai chamar uma interface, né, usando o Dependency Inversion Principle, como a gente já falou. Ele vai chamar um output port, né, e o adapter ele vai implementar o output port, tá bom? Ele que vai implementar o output port, ou seja, o use case não conhece a classe que implementa, tá? O adapter vai receber o objeto de domínio, vai transformar ele numa entity do JPA, ele vai chamar o repository save, né? E vai transformar o resultado de volta em um objeto de domínio e vai devolver para o use case, tá? Se você, como eu já disse aqui, se você decidir, por exemplo, trocar de banco de dados, né, trocar de Oracle para SQL Server, né, essa camada aqui não pode ser afetada, nenhuma dessas três camadas, nem Entity, nem Use Cases e nem essa camada de Interface Adapters aqui, tá? Aqui um exemplo é JPA User Repository, né, que é uma classe vinculada a essa parte de infraestrutura mesmo, de banco de dados, né, e ao framework Spring Data, né, vinculada exatamente ao Spring Data, e que já fica essa camada de frameworks e drivers aqui, que é chamada, né, pelo adapter, tá? É a parte mais externa do círculo, né, que já depende de tecnologia, né? Então é isso, pessoal. Eu vou fazer um próximo vídeo aí pra gente já iniciar um projeto.